Há uma ideia bastante persistente de que referver a água, ou seja, ferver a água 2 ou mais vezes e deixá-la esfriar no meio, enquanto faz uma xícara de chá é potencialmente prejudicial à sua saúde, com alguns chegando a afirmar que fazer regularmente isso ainda aumenta drasticamente suas chances de contrair câncer. O raciocínio geral por trás de por que esse é o caso é mais ou menos assim. Quando fervemos a água, a química dela muda, o que geralmente é bom, pois ferve os compostos voláteis e dissolve os gases. É por isso que a água fervente garante que ela seja segura para beber. Se a água for fervida por muito tempo ou for fervida novamente, os compostos químicos mudam para pior. Ao deixar a água ferver, você está na verdade concentrando muitas substâncias químicas nocivas em vez de se livrar delas. A mesma coisa acontece quando você referve a água, pois os compostos se concentram e aumentam o risco de ingestão de determinados produtos químicos. O site do qual coletamos essa citação em particular sugere que a água fervida irá expô-lo a quantidades tóxicas de coisas como arsênico, flúor e nitratos, e até inclui as palavras água fervida causa câncer bem ali em seu URL. Inúmeros outros concordam, postulando que consumir água fervida é semelhante a beber água imunda filtrada pelas meias de um vagabundo que foram armazenadas anteriormente no ponto zero em Chernobyl. Então é verdade que beber água fervida faz mal? Resumindo, pelo menos não enquanto sua água for razoavelmente segura para beber e você não for vítima de algum cenário totalmente real. Não acredita em mim? Leia! O tipo de água que sai livremente de todas as nossas torneiras contém inúmeras impurezas, algumas das quais são, pelo menos do ponto de vista prático, maioria dos consumidores domésticos, impossíveis de filtrar totalmente, como os nitratos. No entanto, a concentração dessas impurezas geralmente não é particularmente prejudicial nas quantidades normalmente insignificantes que você encontraria na água da torneira comum. Portanto, a menos que você viva atualmente em um desses lugares em que a água da torneira pega fogo ou contém aproximadamente a mesma concentração de chumbo que o chumbo puro, a maior parte da água potável provavelmente é bastante segura. Isso nos leva ao principal argumento geralmente levantado contra a concentração de impurezas na água fervida 2 vezes. Quando parte da água evapora à medida que a água ferve, enquanto algumas impurezas são removidas, outras permanecem, chamadas de substâncias não voláteis, e agora estão mais concentradas do que quando o volume do líquido era maior. Isso é absolutamente verdade. Então, caso encerrado certo. Água fervida 2 vezes é definitivamente ruim para você. Exceto, esta água ainda não é ruim para você, a menos que já fosse ruim para você para começar, ou seja, você tem problemas pré-existentes com seu suprimento de água potável. Por quê? Além do fato de que você provavelmente não deixará a água ferver significativamente antes de preparar sua xícara, na verdade, muitos nem mesmo fervem antes de desligar o fogo e despejar, mesmo que você o faça, não importaria, exceto em cenários estranhamente realistas. Veja bem, se você bebesse todo o bule de água direto, digamos, 5 canecas, em vez de fervê-lo, não faria mal a você e conteria mais impurezas do que o mesmo bule cheio reduzido a uma caneca de água. Água, pois as impurezas que teriam sido fervidas ainda estariam presentes nas 5 canecas originais de água. O ponto-chave aqui é que ferver a água não adiciona impurezas, na verdade, subtrai algumas. Então, se 5 canecas de água não fervida ou uma caneca de 5 fervidas, você ainda tem a mesma quantidade de impurezas. A única diferença real aqui é que você ficará mais hidratado se beber as 5 canecas. Agora, potencialmente, se você estivesse sempre fazendo isso e usando o chá como sua principal fonte de hidratação, obter continuamente 5 vezes mais impurezas para uma caneca de água pode ser um problema, dependendo da pureza de sua fonte de água, exceto até mesmo o maior dos chás. Os bebedores não estão fervendo nem perto dessa quantidade de água ao fazer chá, e quanto mais chá você beber, menos será evaporado no meio. Mais uma vez, além disso, isso é mais uma questão de tempo de fervura e tempo potencial de evaporação, em vez de número de fervuras. Ninguém realmente faz isso, principalmente porque, no caso mais extremo, acabaria deixando seu gosto de chá horrível,
em certo ponto, você provavelmente obteria sedimentos perceptíveis no fundo da chaleira. Em cenários de fervura mais realistas, a quantidade extremamente minúscula de impurezas extras por caneca não vai prejudicá-lo e provavelmente não será algo em que você sentirá a diferença. Mais sobre este último ponto daqui a pouco. Mas e o estado da água na segunda vez que você fervê-la? Não poderia haver impurezas sendo adicionadas no meio? Embora seja possível que uma chaleira sem tampa deixada no fogão ou balcão possa obter um pouco de poeira ou algo semelhante na água previamente fervida, a composição dela provavelmente não mudará muito no ínterim entre a fervura, fora de cenários como um canteiro de obras ou algo assim. Na maioria dos prédios de escritórios ou em sua casa, isso não será um problema, e menos ainda se sua chaleira tiver tampa. Quaisquer micróbios que encontrassem seu caminho lá também seriam mortos durante o processo de fervura subsequente, portanto, também não haveria problema de saúde. A única área potencialmente problemática restante seria a água pegando algo da própria chaleira. Mas estudos têm mostrado que, embora coisas como ferro, níquel e similares lixiviem para os alimentos em quantidades excepcionalmente pequenas enquanto você os aquece em algo como um recipiente de aço inoxidável, esse não é o caso quando se discute a lixiviação apenas na água da torneira. Especialmente se você já usou o container várias vezes antes, ou seja, não é novo. Sem surpresa, a maioria das chaleiras são feitas de substâncias extremamente não reativas, pelo menos para a água da torneira. Por causa disso, quer você ferva a água uma ou várias vezes, as impurezas retiradas da chaleira devem ser insignificantes na grande maioria dos casos. Se não estiverem, isso é um problema com uma chaleira defeituosa e provavelmente também com uma fervura. Solução fácil: obtenha uma chaleira melhor. Dito isso, se você preparou o chá, por exemplo, na própria chaleira de aço inoxidável em vez de na caneca, ferve e deixe descansar, haverá alguma lixiviação semelhante ao cozimento de certos alimentos, com sua milhagem variando dependendo do que exatamente a chaleira é feita e o que você está colocando no chá. Mas ao discutir o uso dessa água fermentada mais tarde para voltar a ferver e fermentar novamente, isso mais uma vez entra no reino de ninguém faz isso e certamente não é o cenário sobre o qual as pessoas estão falando ao discutir que é ruim. Use água fervida 2 vezes. Isso sem mencionar que as impurezas coletadas da chaleira não são necessariamente ruins para você nas quantidades que podem estar lixiviando neste cenário improvável, seja concentração dupla de 2 fervuras ou simples de uma vez, e algumas podem ser boas para você, como se você estivesse com pouco ferro e retirando o ferro da chaleira. No final, há uma razão pela qual nenhuma agência de saúde pública no mundo desaconselha beber água fervida 2 vezes. Fora de cenários elaborados que ninguém realmente faz, chaleiras que são perigosas para ferver água pelo menos uma vez, ou água que já tem níveis inseguros de algum composto, água fervida 2 ou 3 vezes não causará nenhum dano. Outro argumento frequentemente levantado contra a ideia de usar água fervida 2 vezes no chá é que isso supostamente afeta o sabor. Agora, como britânico, posso dizer que algumas pessoas levam muito a sério o preparo do chá e sentem que fazer uma boa xícara é uma arte genuína. No entanto, a ideia do que exatamente constitui uma boa xícara de chá, como seu Power Ranger favorito, varia drasticamente de pessoa para pessoa. Pessoalmente, gosto bastante do chá dos construtores e do Green Ranger. O chá dos construtores é um termo coloquial usado para se referir ao chá forte, leitoso e carregado de açúcar, todas as coisas que os bebedores de chá reais considerariam uma afronta ao seu próprio sentido de ser. Da mesma forma, conheço outros que torcem o nariz para qualquer coisa menos do que o melhor Lapsang Souchong filtrado pelas vestes de seda de um monge Shaolin bem tonificado. Sem surpresa, existem argumentos literalmente em quase todas as partes do processo de fabricação do chá, incluindo se é bom ou não limpar o bule que você usa para prepará-lo. Como exemplo do tipo de debate caloroso que este tópico inspira, uma das coisas mais controversas que George Orwell já escreveu foi um artigo apropriadamente intitulado A Nice Cup of Tea, no qual ele, entre outras coisas, zombava da ideia de colocar açúcar no chá, dizendo como você pode se considerar um verdadeiro tea lover se destrói o sabor do seu chá colocando açúcar nele,
e insistiu que o leite deveria ser adicionado após o chá. Este último é indiscutivelmente um dos pontos de discórdia mais comuns entre os bebedores de chá, inspirando tudo, desde raps cômicos para estudos científicos reais. Para os curiosos, a ciência diz que o leite deve ser adicionado primeiro porque, se não o fizer, a água quente faz com que o leite aqueça desigualmente, o que faz com que as proteínas nele contidas se desnaturem, ou seja, perdem a sua estrutura e grudam-se, afetando o paladar. Enquanto o rapper, um Doc Brown, diz que você deve estar louco para colocar o leite primeiro, acrescentando que fazer isso faz seu coração explodir. Desnecessário dizer que, ao discutir o que é melhor saborear o chá ou não, ciência e o que George Orwell pensa tem pouca ou nenhuma influência, você gosta do que gosta. Isso nos traz de volta ao chá fervido 2 vezes e que supostamente estraga o sabor do chá. Além da subjetividade de tal afirmação, o engraçado é que não está claro 2 vezes que a água fervente afeta o sabor do chá. Enquanto, como mencionamos, em um caso extremo de fazer algo louco como ferver 20 litros de água para o valor de um único copo afetará drasticamente o sabor do chá devido à concentração de impurezas. Quando se fala de um cenário mais realista de algo como água fervida 2 ou 3 vezes que quase não evaporou, e geralmente água fresca adicionada antes de cada fervura, diluindo a mistura, não é tão claro que haja uma diferença no sabor acontecendo, exceto talvez nas pessoas cabeças. Embora eu não tenha encontrado nenhum estudo sobre a ideia de água fervida 2 vezes mudar o sabor do chá, podemos pelo menos examinar o mecanismo envolvido para ter uma ideia se é provável ou não que essa mudança de sabor esteja ocorrendo. Para começar, muitos afirmam que a diferença de sabor ocorre devido ao fato de a água fervida 2 vezes ter menos oxigênio dissolvido, referindo-se ao fato de que, à medida que a temperatura da água aumenta, a solubilidade do oxigênio diminui. Este último fato é absolutamente verdadeiro. O primeiro não é. Veja bem, a 100C, ponto de ebulição, a concentração de oxigênio dissolvido, assumindo a pressão atmosférica normal, será quase zero, seja uma vez ou 1/10 de água fervida. Quanto tempo você ferve a água entra em jogo, mas mesmo assim as diferenças são mínimas, com níveis de oxigênio dissolvido a uma atmosfera e 0 graus Celsius na ordem de 15 partes por milhão, em comparação com aproximadamente 5 partes por milhão a 50 graus Celsius e perto de 0 parte por milhão a 100 graus Celsius. Mas meu paladar de degustação de chá é extremamente refinado e capaz de detectar até mesmo as menores mudanças nos níveis de oxigênio dissolvido, você diz enquanto limpa seu monóculo. Não importa. Uma vez que a água é resfriada, seus níveis de oxigênio dissolvido voltarão a subir aos níveis normais, dada a pressão atmosférica e a temperatura. Os níveis de CO2, que podem afetar o sabor, também voltarão ao normal. Diante disso, na segunda vez que você ferver a água novamente, coisas como o nível de oxigênio não serão diferentes da primeira, assumindo tempos de ebulição ou níveis de temperatura iguais. Isso sem falar que a ideia de que mais oxigênio igual melhor sabor entra no debate mencionado acima sobre o que tem ou não gosto melhor ao fazer chá. Todos têm suas próprias preferências. E se você estiver curioso, houve estudos, Pangbor e Bertolero 1972, Falciali 1998, que indicaram que o oxigênio dissolvido na verdade não afeta visivelmente o sabor da água. Embora deva ser notado que esses estudos não foram tratando-se da infusão do chá, sendo possível, até provável, que o oxigênio dissolvido possa estar interagindo com elementos do chá para alterar o sabor, semelhante ao que ocorre com o vinho. Mas de qualquer forma, seja 1, 2 ou 3 vezes fervido, você está obtendo essencialmente os mesmos níveis de oxigênio dissolvido, supondo que você ferva a cozinha da mesma maneira todas as vezes. Outro fator na água fervida 2 vezes que pode afetar o sabor é a maior concentração de impurezas, que, como já discutimos, em cenários realistas de preparação de chá não será muito diferente da água fervida. A única coisa que restaria seria a água pegando algo da própria chaleira que afeta o sabor, mas, novamente, como mencionado anteriormente, estudos mostraram que,
Enquanto coisas como ferro e níquel e similares se infiltram nos alimentos em quantidades excepcionalmente pequenas, enquanto você os aquece em algo como um recipiente de aço inoxidável, esse não é o caso quando se discute a lixiviação apenas na água. O ponto principal de tudo isso é que, seja qual for a sua opinião sobre se a água fervida 2 vezes afeta ou não o sabor do chai, em caso afirmativo, se torna o sabor melhor ou pior para você. Alegações generalizadas, mesmo de respeitáveis fontes, que parecem implicar que a água fervida 2 vezes de alguma forma dará até câncer. O câncer não está correto. A água fervida 2 vezes simplesmente não é ruim para você, a menos que sua fonte de água específica já seja ruim para você no nível uma vez fervido. Gostou do vídeo? Então ajude nosso canal a continuar a crescer deixando seu like e se inscrevendo no canal.